Êxodo 14, versículos 15 a 31. Um texto conhecido dos irmãos, certamente, e muito precioso por suas lições muito valiosas para a nossa vida hoje. Nós vamos falar, tendo como base hoje, uma frase do texto que vamos ler. Dize aos filhos de Israel que marchem. O tema é exatamente isto. Vamos acompanhar a leitura? Êxodo 14, 15 a 31. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros.
à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Pai amado, fala ao nosso coração. E teu povo que está aqui, que não veio por acaso, saia edificado. E teu servo seja instrumento fiel na transmissão da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dize aos filhos de Israel que marchem. Meus amados irmãos, uma das coisas mais difíceis que há, e eu diria que humanamente impossível, é libertar uma pessoa que tem espírito escravo. É humanamente impossível. Por quê? Porque o cerne do coração humano só Deus pode invadir, ninguém mais. A Bíblia diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Mais adiante o salmista diz, a palavra nem chegou à minha boca e o Senhor já sabe tudo. Não há coisa alguma escondida no nosso coração que o Senhor não conheça. Ele vai adiante de nós até nos nossos pensamentos. De modo que invadir essa área do nosso coração, só Deus. Não há psicólogo que tenha condição de fazer isto. Porque os nossos irmãos psicólogos, inclusive, aqui nós temos irmãs, eles trabalham com as palavras que as pessoas podem emitir e daí tiram as suas conclusões. Deus não. Ele não precisa disso. Ele vai lá dentro e puxa de lá para que nós mesmos nos conheçamos. Mas por que eu começo falando sobre isto? Tratando deste tema, dize aos filhos de Israel que marchem. Porque nós estamos aqui diante de um quadro que envolve um povo que passou entre 400 a 430 anos, de acordo com o que Deus havia estabelecido a Abraão. Repito, esse povo passou sendo aculturado no Egito, 400 a 430 anos. Não foram 10, 20 ou 30 anos apenas. E aquela gente que estava ali, inicialmente sendo muito bem tratada, quando José era governador do Egito, depois de um certo tempo, passou a ser tratada como escravo, como escravos. E durante todo esse tempo assim viveu, como escravos. O que se passa no coração de alguém que de uma hora para outra passa a viver assim? Só Deus sabe, porque as impressões que ficam são diferenciadas de pessoa para pessoa. Nós não somos iguais.
E só Deus nos conhece pessoalmente. Ele sabe onde está a nossa dúvida, a nossa dor, o nosso temor sobre isto, sobre aquilo. Todas essas idiosincrasias nossas, Deus conhece tudo. Coisas que, como já falei, nem nós mesmos conhecemos. E aquele povo, durante 400 anos, foi vivendo ali. Mas acontece que aquele povo era povo de Deus. Não estava ali por acaso, nós sabemos a história. Eles foram para lá, uma família pequena, circunstancialmente. Mas os primeiros que chegaram lá já haviam morrido. Ficaram os filhos. Todo aquele projeto de vida que Deus tinha para o seu povo continuava vivo no plano de Deus, mas para eles, como é que eu sei disso? Porque quando Deus chamou Moisés, que foi o grande líder para tirar esse povo de lá, Moisés questionou: se o Senhor é conosco, por que nós temos sofrido tanto? Por que o nosso povo está lá? A mesma coisa que Gideão disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Estou aqui trabalhando para esconder o alimento, pois os midianitas vêm e levam tudo. Se o Senhor é conosco, por que é que isso acontece? Esses questionamentos que nós humanos muitas vezes fazemos. E o que Deus disse a Gideão, disse a Moisés, o que Deus disse a Moisés, disse também a Gideão. E Moisés ouviu de Deus que iria libertar aquele povo. Mas um questionamento vem: como libertar o povo? Ele que havia fugido de lá para não morrer. Difícil, não? Humanamente, sim. Mas para Deus, não. A libertação da mente humana, do coração humano, não pode acontecer a não ser que haja uma atuação profunda de Deus. Não pode acontecer. Por isso a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não há ciência que mude o coração humano, que vá nas suas entranhas e mude as coisas lá dentro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Somente Deus é que pode mudar. E o projeto daquele povo sair do Egito não era de Moisés. Era a priori de Deus. Ele não prometeu. Ele disse a Abraão: essa gente irá para lá, teus filhos irão, a tua descendência irá e ficará lá no Egito 400 anos. Mas eu vou tirá-los de lá. O grande questionamento que nós podemos fazer é: por que Deus fez isso? Precisava disso? Sim, precisava. Aquela gente que começou com uma família, 12 filhos, agora está uma nação. Eles precisavam ser instituídos como nação. E eles jamais iriam aprender sobre isso sozinhos. Vejam que plano maravilhoso de Deus, que nós podemos tirar do geral, de um povo,
para o específico, para cada um de nós. Às vezes nós não entendemos, mas é exatamente isso que Deus faz. E como sabemos a história, Deus usou mão forte para libertar esse povo. Mandou pragas, 1, 2, 3, 10. Finalmente, Faraó disse: mande esse povo embora. Eles estão sendo uma desgraça para nós. Mande esse povo embora. Pode ir. Mas acontece que ele se arrependeu depois. Por quê? Porque a mão de obra barata saiu. Eles eram escravos. Era gente boa em quem eles podiam confiar. Quem é que iria fazer o que eles fizeram? Mas eu estou dizendo isso trabalhando de maneira tão secular, a mão de obra barata. Será que foi isso? Não, não, não. Humanamente falando, sim. Mas pelo que lemos no texto, não. Deus suscitou o coração de Faraó para que ele fizesse isso. Por quê? Porque Deus queria punir os egípcios. E para que ele fizesse isso de maneira justa, tinha que ser conforme a história nos diz que de fato foi. E é aqui exatamente que começa a nossa história. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Agora, meus amados irmãos, qualquer um de nós clamaria. Nós estamos acostumados a reagir em tudo e por tudo. Nós somos humanos, né? Afinal. Reagimos, às vezes forte, às vezes mais fraco, mas nós reagimos. E aquele povo reagiu. Viver 400 anos em uma nação e depois sair pelo deserto. Não havia transporte, ônibus para levar essa gente, nem havia isso naquele tempo. Eles tinham que ir andando. Certamente a coisa ficou muito mais difícil por causa da incredulidade deles. Mas de uma forma ou de outra, tratando o assunto de maneira mais sucinta, nós podemos entender que não era fácil não mesmo não. Quem anda por aquela região, como eu já caminhei ali, montanha de lado, montanha de outro, o que fazer? E Moisés na frente dizendo, o Senhor mandou, o Senhor está, e Deus acompanhando aquele povo, porque por um milagre, eles não foram extintos todos naquele deserto. É porque Deus tinha um plano para a vida deles, como tem um plano para a nossa vida, cada um de nós. Nenhum de nós vive por acaso. Foi então que, em meio àquela turbulência aparente, aí o povo disse, Moisés, chega, não dá mais. Você nos trouxe para aqui, milagres, tudo bem, certo? Mas, Moisés, olha aqui. O homem vem lá atrás, irado. Mar na frente, montanha de um lado, montanha de outra, e o exército inimigo atrás, para nos destruir a todos. E aí, alguém chegou a dizer a Moisés assim, melhor seria para nós termos ficado
comendo os melões do Egito. Quanta fruta saborosa! E aqui a gente fica comendo esse manazinho, manhã, tarde e noite. É certo que as amadas irmãs ali, se fôssemos contextualizar, elas pegavam aquele maná, a palavra maná quer dizer o que é isto? Maná, o que é isto? Porque ninguém sabia o que era. De manhã tinha, todo mundo apanhava, acabava, pronto, acabou. No outro dia, do mesmo jeito. Certamente as amadas irmãs ali, não é? Faziam bolo, faziam tudo o que é comida, com todas as vitaminas, proteínas e sais minerais de que precisamos para viver. Tinha tudo ali. Deus providenciou para que não morresse ninguém de fome. Mas os que reclamam de tudo estão sempre presentes. Os que questionam a realidade de qualquer jeito estão sempre presentes, emitindo opiniões. E nada está bom, a não ser que esteja de acordo com a vontade deles. Moisés, olha aqui, melhor seria ter ficado lá. Eu acho que chegou a hora da gente voltar. O exército está ali, só é voltar e pedir perdão e eles vão receber a gente. E Moisés, como líder, o que é que iria fazer? Coitado. Eu não sei o que faria. Moisés disse, Senhor, eu não dei à luz esse povo, não. Eu não suporto mais. Foi então que ele ouviu de Deus esta frase com um mandato. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Parece um contrassenso. Repito, o exército atrás para destruir todo mundo. Aliás, no filme Os 10 Mandamentos, aquele célebre filme épico que atraiu tanta gente para ver, a pessoa que faz o papel de Faraó diz assim aos seus comandados, matem todos, mas Moisés tragam-no vivo. Moisés que poderia estar no lugar dele, mas disse não. Ele disse, tragam-no vivo. Já pensaram? Dize aos filhos de Israel que marchem. Parecia um contrassenso. Exército, montanha, montanha e o mar. Marchar como? Marche. Meus irmãos, essa mensagem é para nós hoje que questionamos muitas coisas, algumas com justíssima razão e muitas outras não. Vivemos em uma sociedade que reclama, que busca os seus direitos, e não tem nada errado nisso, até certo ponto não tem. O problema não é o alvo, o problema são os meios, mas não vamos discutir isso aqui. A ordem era que o povo prosseguisse. Faraó estava com 600 carros, aquelas carroças, aqueles carros que levavam 2 pessoas, um com a arma na mão e o outro conduzindo, 2 cavalos, um carro maneiro que fazia um barulho grande e corria muito. O povo temeu quando ouviu aquilo tudo. E aí, os versículos 10 a 12, deste capítulo 14, diz que o povo disse, melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto.
Os versículos 13 e 14. Nós vemos uma frase preciosíssima: ergam os olhos, não temais. E os versículos 15 a 18, a ordem vem de Deus quando diz: levantem-se, caminhem. A ordem era sair. Como nós podemos interpretar isto hoje, nos nossos dias hoje? Primeira coisa que nós vemos aqui de modo geral, porque há muitas lições que poderíamos tirar em um sermão puramente expositivo. A primeira lição que temos aqui é que sair do Egito era a única forma que Deus tinha para libertar aquele povo. Eles tinham que sair de lá. O grande problema, como já falamos, é que aquele povo estava acostumado ali. 400 anos não são 400 dias. A filharada já estava falando o egípcio muito bem. Já estavam habituados àquele status quo de lá, se é que nós podemos dizer assim. E aí vem aquela frase que eu citei há pouco: é difícil libertar um povo que tem coração escravo. E é o que eles estavam demonstrando ali. A forma mais natural foi Deus operar sob a liderança de Moisés. Tinha que ser um homem aculturado com a vida do Egito, sem dúvida nenhuma, e conhecendo os judeus também, porque ele era judeu. Ninguém mais capaz de conduzir aquele povo do que Moisés. Ele conhecia. Então, numa análise lógica, nós podemos entender que Deus não quis tirar aquele povo de qualquer jeito. Não disse simplesmente para eles que eles fugissem de lá, que eles criassem um problema seríssimo lá onde eles estavam e aí fossem expulsos. O que seria deles? Tudo estava sob controle. Moisés foi preparado para isto. Diz a Bíblia que ele foi criado na cultura egípcia. Dizem alguns historiadores que ele foi general e deu grandes vitórias ao Egito. Era um homem preparadíssimo. E foi esse homem que Deus escolheu miraculosamente cuidado quando nasceu, se não teria sido morto. Quando nós trabalhamos a história, nós vamos ver como Deus age. E mais uma vez eu digo, nós podemos sair do geral para o específico. Cada um pode olhar a sua própria vida e ver como eu cheguei aqui. Quantos morrem ao nascer? Alguns morrem no ventre materno. Mas eu cheguei aqui. Que milagre! Pois é. Moisés foi exatamente assim. Foi o líder que Deus escolheu. E ele não escolheu qualquer um. Escolheu Moisés. Nós podemos ver que Deus trata de forma, como não poderia ser, mais séria do que nós imaginamos, para pôr em prática os seus projetos, os seus decretos. Então foi plano de Deus aquele povo sair do Egito da forma como saiu. Deus assim estabeleceu. Mas há uma outra lição aqui. É que ao sair, eles estavam cumprindo promessa de Deus. Um bom comentário sobre este assunto nós vemos
no livro de Atos, capítulo 7, versículos 30 a 45, quando o diácono Estevão, no momento difícil da sua vida, sabendo ele que seria morto, apedrejado, como foi, historiou para aquela gente incrédula do seu povo, dizendo tudo o que sabia sobre o plano de Deus para a vida daquela gente, que não era por acaso o que eles estavam vendo, Jesus ter vindo, dado a sua vida para libertá-los, que Deus promovera isso, assim como promoveu a saída do seu povo do Egito, tantos anos atrás, sob a liderança do seu servo Moisés. Estevão falou tudo isto. E tudo isto ele falou, comentando a vida espiritual do povo. Então, meus amados irmãos, aquele povo sair do Egito foi cumprimento de promessa de Deus. E o que Deus promete, Ele cumpre. Qualquer um de nós deve e pode, ou pode e deve, parar um pouco para pensar na sua vida. Não para se deixar entranhar de questionamentos, de problemas que não têm soluções, mas para ver a minha vida é um milagre. Cheguei até aqui por um milagre de Deus. Eu, particularmente, quando olho para trás, eu digo, foi mesmo. Foi mesmo. E bem-aventurados são aqueles que podem olhar para trás e dizer, Deus traçou tudo isto. São felizes os que podem dizer, eu estou no plano de Deus. Podem ter consciência disso. A forma natural do Senhor tratar aquele povo deve chamar a nossa atenção hoje. Lá em Gênesis 15, 13, Deus fez a promessa a Abraão. Certamente eles estavam lembrados disto, mas naquele momento é como se tivessem esquecido o que fatalmente acontece a todos os seres humanos, especialmente aqueles que não são crentes, que não estão comprometidos com aquilo que Deus traça, promete, aqueles que pensam que a vida é um acaso. Ah, meu Pai, eles precisavam saber que sair do Egito era questão de promessa e cumprimento. Por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Esse é o plano que eu tenho para a vida deles. Faltou alguma coisa para eles? Não, Senhor. Faltou comida, faltou água? Não, Senhor. As sandálias se acabaram, eles ficaram andando descalços? Não, Senhor. Nem a roupa e nem a sandália. Tudo está do perfeito estado. O Senhor manteve tudo. Então qual é o problema? Diz esse povo que marcha, deixa de reclamar, gente. Caminha. É isso que Deus disse para eles. Eles tinham que entender que sair do Egito foi cumprimento da promessa de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, meus amados irmãos, o que Deus promete para nós, Ele cumpre. Nós não temos que dar ordens a Deus. Esse negócio de ordena, isso não é bíblico. O que nós precisamos é joelho no chão, clamor ao céu,
para que Ele nos esclareça qual a sua vontade, segundo a sua palavra. E vamos caminhando até que Cristo volte. Mas há uma outra lição conclusiva aqui. Quando Deus diz, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Ele está nos ensinando que a inércia é mais prejudicial quando se contrapõe à ordem de Deus. Isso aqui é grave. Grave. Porque isso aqui implica quebra de princípios. Todo crente deve entender que a sua vida deve ser regida pela palavra de Deus. Nossos empreendimentos devem ser colocados diante de Deus. Nós temos relativa liberdade para nos movermos, mas chega um momento quando entendemos que aqui o comando é de Deus absolutamente e eu tenho que estar no caminho dele. Até porque nós somos responsáveis por todos os nossos empreendimentos, todas as nossas escolhas, se, para tanto, nós não consultamos o Senhor. Marchar significava compreender que Deus estava fazendo tudo aquilo ali. E aquilo ali era o melhor para ele. Por quê? Historicamente eles sabiam. Um povo que passou 40 anos no deserto, e bem que poderia ser muito menos, mas a desobediência deles fez com que Deus operasse assim. Por quê? Vejam só, quando Deus mandava parar, eles paravam. Quando Deus dizia, levanta aí as tendas, vamos embora, eles iam. Para aquela gente, o mais importante era obedecer. Obedecer. E será que a lição era somente para eles? Para nós, não. Nós vivemos, meus amados irmãos, muitas vezes debaixo dessas duas circunstâncias. Ou caminhamos de qualquer jeito, ou não caminhamos, porque nós não nos submetemos a princípios. Às vezes queremos imitar o mundo com a sua aparente alegria, que lá fora cada um faça o que quiser. Nós temos um compromisso com Deus. Era isso que o povo devia entender. Deus dizia, vão, aliás, e eles iam. Parem, e eles paravam. Isso implicava proteção. Imaginem um povo como aquele no deserto, 40 anos. Deus não permitiu que fossem extintos. Mas um detalhe interessante, dos que saíram, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Por quê? Porque não questionaram a palavra de Deus. Todos os demais morreram no deserto e foram enterrados. A outra geração que veio nesse ínterim aí é que entrou lá na terra. Por que isso? Porque para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência quero e não sacrifício. A gente não compra Deus com coisa alguma. Ele não precisa disso. Ele quer ser honrado e deve ser como Deus, como Senhor, como Pai.
como aquele que é a razão de ser da nossa vida, de onde nos vêm todas as coisas. Qual é o povo mais feliz deste mundo? É o povo de Deus. É aquele povo que sabe, a minha vida não é por acaso, Deus está conduzindo. Às vezes com circunstâncias que eu não imagino, Deus está conduzindo. Quando eu mesmo olho para trás e vejo a minha infância, a minha adolescência, que naquele tempo nem se falava nisso, como tudo foi caminhando, eu olho hoje e, puxa, eu nem sabia que tinha sido assim. E cada um de nós pode fazer a sua própria análise, livremente. Começa a orar e pede que Deus esclareça. E aí os crentes vão sempre ser as pessoas mais felizes deste mundo, as pessoas mais gratas a Deus. E não poderia deixar de ser. Porque clamas a mim. Dize aos filhos de Israel que marchem. E a conclusão, o próprio texto que lemos nos dá. Vejam que o próprio Deus chama Faraó, insulta Faraó ou incita Faraó para que ele se insurja contra o povo, para que o prejuízo seja para ele. Deus queria castigá-lo pela maldade dele contra o povo de Deus. E aí sai o anjo, que era o próprio Cristo, ali, sai para que eles olhem e possam invadir. Chama-os. E quando eles entram no mar, o povo passou, Moisés tocou na água e esta se fechou. E os 600 carros foram destruídos com os seus cavalarianos. A bênção foi tão grande que aquela gente incrédula pôde cantar. O que nós vemos no capítulo 15. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E aí o versículo 2, vamos ler todos juntos? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Meus irmãos, esse é o Deus em quem nós cremos. Os grandes empreendimentos de Deus neste mundo são realizados tomando-nos como instrumentos. Nenhum se sinta pequeno demais, fraco demais. Nenhum viva questionando o tempo todo, reclamando de tudo. Cada um deve dizer: pode melhorar? Pode. O que é que eu posso fazer? Eu tenho o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó comigo. Ele está comigo. E eu posso realizar tudo para a sua glória. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos abençoe e nos ajude.